Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão Hortazei, proprietária do Ateliê Menina Arteira, e na nossa aula de hoje eu preparei um especial de carnaval, eu preparei uma fantasia super fácil de ser feita. Nós vamos fazer uma fantasia de joaninha, e a gente vai fazer essa saia, olha que linda, essa saia, tanto quanto os outros itens que eu vou te ensinar aqui, vai dar pra você fazer desde bebezinho até adulto. A única coisa que vai mudar são as medidas, certo? Mas o método é o mesmo. Eu vou ensinar aqui, ó, também a tiara, olha que linda, e as asinhas, olha que fofo. Se você gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha nas suas redes sociais e agora bora aprender! Meus amores, na nossa linha de hoje, então, eu quero ensinar pra vocês uma fantasia super fácil de joaninha. A forma com que eu vou fazer essa fantasia, você vai poder fazer desde bebezinho até adulto, tá? Você só vai precisar aumentar esses tamanhos, que eu vou falar pra você como, ok? Eu vou começar primeiro pelas asas, depois nós vamos fazer a tiara e depois, por último, vamos fazer a sainha, ok? Bem, primeiramente você vai precisar de arame para fazer essa parte da estrutura da sua asinha. Aqui eu só fiz um lado, vou fazer o outro lado com vocês, porque a forma de se fazer é a mesma, tá? Então deixei um lado pronto, vou fazer o outro com vocês. Eu vou primeiro explicar tudo aqui e mostrar falando a primeira etapa, e depois as demais etapas eu vou acelerar o vídeo, mas vocês vão conseguir ver muito bem aqui na imagem, ok? Senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Bem, primeiramente, esse tamanho que eu tô fazendo aqui, ele vai dar para uma criança de 5 anos até adulto, esse tamanho de asa, tá? Ele fica uma asa um pouco menor para adulto, mas também serve para fantasia, principalmente agora, carnaval, tal, dia das bruxas, dia das crianças, etc, tá? Vocês vão precisar de arame, esses galvanizados mesmo, que vende em casa de material de construção, tá? Esse tamanho meu, como era muito fino, eu dobrei ele em 2, né? Dobrei ele pela metade, 1 metro. Então, foram 2 metros para fazer esse daqui, porque eu trancei 1 metro no outro, então ele ficou, precisei de 2 metros para fazer. Se o arame for grosso, não vai precisar, né, trançá-lo, ok? E daí você já pode juntar ele aqui, ó, com alicate de bico, tá? É só juntar ele aqui no fim, tá? Que ele vai dar certo. A outra asinha, você vai sempre ter que deixar um tanto sobrando. Então, em vez de 1 metro, né? Você vai pôr um pouquinho mais de 1 metro. Você deixa aí uns 5 centímetros a mais, tá? Lembrando que eu falo 1 metro, gente, mas se você tiver que fazer ele mais grosso, o arame, são 2, né? Porque você precisa trançar um no outro, certo? Então, um dos lados da asinha você deixa maior, né? Só esse pino aqui, tá bom? Ou seja, na hora de você trançar aqui, você vai trançar e deixar um pino aqui, ok? De arame. Vai fazer formato de gota e depois vai fazer o seguinte. Vai deixar reto essa parte de baixo, ó. Com a mão mesmo, dependendo, né, da grossura do seu arame, você vai entortar assim, ó, com o dedo. Ó. Mas eu vou colocar uma asinha do lado da outra para poder comparar. Se uma tá mais gordinha, se a outra tá mais estreita. Então daí eu puxo mais um pouco. Tá vendo? Pra ela ficar com esse formato. Então eu estico bem esse arame e aqui eu aperto. Essa coisa eu abro um pouquinho ela, pra ela ficar parecida com a outra, tá? Eu vejo que as duas estão parecidas, então eu já posso deixar minha outra de lado. Nós vamos precisar de tule. Eu tô utilizando tule aqui, mas você pode estar utilizando feltro também, cetim, o material que você quiser, ok? Tô utilizando 6 camadas de tule. Lembrando que é uma camada dobrada aqui em cima da outra, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá?
São 6 camadas de tule. Vamos precisar de 3 bolas, do tamanho da sua preferência de feltro. Nós vamos precisar do viés para fazer o acabamento, viés largo, tá, gente? O viés ele é 25 milímetros, mas sem abertura aqui, né? Ele é 25 milímetros assim, fechado, tá? E cola quente, ok? Então, já vou posicionar aqui. Qualquer coisa que eu precise explicar para vocês, depois eu paro o aceleramento e volto e explico para vocês, ok? Meus amores, então, depois de colado aqui e recortado o excesso, agora como é que nós vamos fazer? Pega o viés, dobra aqui ao meio e a gente vai fazer o quê? Vai passar cola, ó, aqui, ó, não em cima de onde tava o arame, aqui, tá, ó, depois do arame, ok? E daí a gente vem, ó, envolvendo o viés. Tá? Cuidado com a quantidade de cola, tá? Pra não manchar o seu viés, ok? Então, vou fazendo isso na peça toda. Meus amores, terminada então essa parte, já colei as bolinhas, né? Aqui ele fica dessa forma na parte de trás. Se você preferir colocar bolinha preta também pra tampar aqui atrás, ó, pra ficar igual dos dois lados, fica a seu critério, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa parte aqui, ó, que é maior e vamos passar por esse tule aqui. Se você usar feltro, você vai ter que furar o feltro, tal, ou fazer de outra forma também, né? Pra gente juntar essas nossas asinhas aqui, ó, tá? Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Agora entra em ação novamente o meu alicate de bico. Posso até separar esses dois arames que estão aqui. E, ó, nós vamos puxar bem pra prender essas duas asinhas aqui juntas. Se você for fazer para um bebezinho, eu aconselho que você vá fazendo o teste com 80 centímetros ou com 60 centímetros para você fazer uma asinha pequena,
tá? Eu aconselho sempre fazendo o teste em casa. Aqui está a nossa ponta, né? Nossa outra ponta. Eu vou jogar ela aqui pra dentro também, ó. Certo? Agora a gente pega o nosso viés. Se você tiver fita de cetim também preta, quiser utilizar fita de cetim preta, também pode, porque a gente vai fazer um acabamento aqui na parte de cima dessa nossa asa, tá? Vou pegar o meu viés. Meus amores, eu até pausei aqui o vídeo que eu quero mostrar pra vocês. Eu esqueci que a gente já precisa pôr a alcinha, tá? Pra enroscar essa asinha, né, nos bracinhos. O que eu gosto de fazer? Corte assim, uma criança de 5 anos, corta aí uns 60, 70 centímetros de 2 fitas, tá? Pode ser número 1, número 2. Se você preferir fazer com um elástico também, fechar a alça, você que sabe, tá? Você vai posicionar as 2 alças aqui depois de cortada, tá? Na parte avessa, ó, parte que vai ficar encostada, né, nas costas. Acha o meio aqui das suas fitas. Vamos passar a cola. Agora eu venho, corto uns 15 centímetros mais ou menos desse viés. E ó, só finalizo aqui. Vamos passar uma colinha aqui primeiro, né? Para adultos, vocês vão fazendo o teste com alças maiores, tá? Ó. Certo? Agora, na hora da mamãe vestir, ó, na criança, é só dar um nozinho, tá bom? Ó. Lembrando que fita de cetim precisa ser queimada as pontinhas dela, tá? Se quiser colocar um laço atrás na asa pra finalizar, fica jóia, ó. E esse daqui vai no ombro, tá? Ó, essa parte vai no ombrinho. Bem, meus amores, só pra mostrar pela última vez aqui pra vocês, ó, mudei o ângulo pra que vocês possam ver, ó, desta forma aqui, certo? Ó, que se coloca na criança, igual a alça de mochila, exatamente assim, certo? Deixa eu deixar reservada então a nossa asinha, que ela já está pronta. Agora nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido em círculo, tá? Pode ser o tecido da preferência de vocês, tá? Aqui eu tô utilizando um cetim, mas você pode estar utilizando uma pelúcia. Eu já ensinei a fazer esse pompom no canal, mas eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, tá? O círculo, eu peguei uma tampa mesmo, então não vou saber dizer pra vocês exatamente o tamanho. Ele tem aproximadamente uns 10 centímetros de diâmetro, tá? Então, eu já dei um nozinho aqui e vou alinhavando, porque a gente vai fazer um fuxico. Bem, meus amores, ó, eu fui pegar a minha fibra siliconizada, porque agora a gente vai preencher essa nossa bolinha pra fazer as anteninhas.
Eu já deixei aqui no jeito também uma tiara fina de metal. Você pode estar utilizando a de silicone também, né? A de plástico comum, certo? Encapada, se você preferir. Eu tô utilizando essa daqui mesmo porque é para fantasia. Decidi não encapar, certo? Fiz aqui a minha anteninha. Ó, puxo, coloquei aqui dentro, puxo. Vou dar um nó. Tô usando aqui linha de pipa pra costurar, tá? Pra ficar mais firme, pra não correr o risco dela escapar. Certo? Eu vou fazer o mesmo nessa outra bolinha aqui e eu já volto. Bem, meus amores, agora que eu terminei os meus 2 pompons, eu vou separar eles aqui do lado. Vou pegar 2 arames com aproximadamente 18 centímetros cada um, tá? Eu vou escolher aqui aonde que eu vou colocar a minha anteninha, tá? É o mesmo arame que eu fiz aqui, a asinha, só que eu peguei uma camada só aqui de arame, não usei 2, tá? Vocês vão escolher mais ou menos aqui. Se vocês quiserem colocar uma fita adesiva, alguma coisa pra marcar o lugar onde vocês querem, pode ser mais fácil. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uns 2 dedos aqui sobrando ainda de arame. Vou pegar o meu alicate de bico e vou rodear aqui, ó. Primeiro eu vou fazer com a mão. Dei umas 3 voltas. Agora eu venho com o meu alicate de bico torcendo isso aqui, ó, esses 2 arames. Ficando assim, ele fica bem preso mesmo. Se você quiser se certificar, você pode apertar aqui também, ó. Na base, com o próprio alicate. Agora eu vou fazer o mesmo desse outro lado. Meus amores, eu aproveitei e já fiz inteira essa minha outra parte da anteninha, mas eu vou fazer agora esse lado aqui com vocês, tá? Ó, eu vou usar pra encapar um feltro mesmo, uma tira com 1 centímetro mais ou menos de largura por 25 centímetros, tá? Eu prefiro utilizar feltro, se você quiser utilizar fita de cetim, algo assim, fica a seu critério. Eu utilizei esse porque eu acho que fica mais grossinho, então eu acho que ele fica melhor, certo? Então, agora eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo, ok?
Certo, meus amores? Então ficou assim a nossa anteninha, ok? Vocês, ó, se ficar, deixa eu dar uma dica pra vocês. Se ficar com marca de cola, pega uma tinta de tecido, qualquer tinta preta que vocês tenham e passa, tá? Nessa parte onde ficar meio esbranquiçada, que ele vai sumir aqui no feltro. Eu prefiro fazer dessa forma, que eu acho que fica mais bonitinho, né? Que eu acho que ela fica mais grossinha a anteninha. Como eu falei, você pode fazer de outra forma, se você preferir, tá? A gente pode finalizar com um lacinho, né? Pra ficar mais bonitinho. Se você tiver pluma, você pode pôr pluma aqui em cima, pra melhorar essa parte do fuxico. Pode pôr pluma aqui também, né? Pode pôr pluma aqui, vai ficar a seu critério. Dá pra fazer lacinho gravatinha, lacinho com o próprio tecido, certo? Então agora eu vou reservar de lado, tá? Eu vou pegar os lacinhos só pra gente ver como é que vai ficar e eu já volto. Bem, meus amores, eu já deixei um lacinho pronto aqui já pra mostrar pra vocês como é que fica, olha que fofinho. Eu entortei aqui, achei que ficava mais graciosinho, né? Ele entortadinho, a anteninha. Peguei uma fita de cetim número 9 com 12 centímetros. Você vai achar o meio. Achou o meio? Ultrapassa meio centímetro. Meio centímetro. Agora é só a gente alinhavar. Tô usando a linha de pipa mesmo. Duas voltinhas, três voltinhas, né? Enfiamos a agulha aqui. Eu gosto de passar um pinguinho de cola quente aqui, só para me certificar. Venho com a minha manta de strass para finalizar bonitinho aqui. Agora a gente vai colocar aqui na base de filtro. Bom que ele já esconde a linha branca do lacinho, né? Olha que fofura que ele fica. Gente, se vocês forem estarem utilizando tiara, como eu tô utilizando assim a de metal, corta um pedacinho de feltro pequenininho, tá? Lembrei agora de falar isso pra vocês. 1 centímetro de largura por uns 2 aí centímetros. E vamos colar nessa base, pra não machucar a orelha de ninguém que for usar. Se for criança, né, é muito sensível, mas também adulto às vezes não gosta, né, machuca e tal. Então, passa uma colinha e grudo aqui, ó. Só pra não machucar na hora do uso. Tá pronta a nossa tiara de anteninha joaninha. Olha que fofura. Agora vamos pro passo a passo da sainha. Bem, meus amores, então agora a gente vai fazer a sainha e eu quero ensinar uma sainha super fácil pra vocês, que é a saia franzida, né? Ela é bem parecida com o estilo que a gente faz da saia de tule, que eu já ensinei aqui no canal, né? Que é a saia tutu. Só que aqui a gente não vai usar camadas, né? Só vamos utilizar o cetim. Eu vou fazer aqui uma medida para uma criança a partir de 5 anos. Eu vou estar utilizando 40 centímetros de cetim, tá? E o comprimento aqui vai ser a largura do tecido, tá? Então, o meu tecido tem 1,5, vou estar utilizando toda essa largura do tecido, tá? Esse é um método bem fácil para vocês fazerem saia. Dá pra fazer outras cores de saia, né, nesse modelo também. Dá pra fazer outros tamanhos. Como é que você faz?
você pega ou a medida padrão na internet, que tem sempre tabela de medida padrão, você procura por idade, tá? Tabela padrão, criança 3 anos, bebê, né? Idade tal. Então, tabela infantil, pesquisa por isso que você vai conseguir encontrar. Aí você pega o comprimento ali da cintura até o joelho, mais ou menos ali, né? Às vezes vem com a medida de coxa, né? Também assim, né? Ou medida de pernas, você tira uma base, então você consegue fazer um tamanho padrão, né? Aí você pega o comprimento e compra, né? O comprimento, a largura, quer dizer, o comprimento, na verdade você compra no comprimento, né? Que comprei 40 centímetros de tecido, mas estou utilizando a largura, ok? Então, eu compro no comprimento, mas utilizo a largura aqui, né? No sentido da gente costurar de comprido, tá? Então, pega essa parte que deu 1,5, eu vou começar costurando a barrinha dela. Se você quiser colocar uma renda, uma fita de cetim na barrinha, né? Fica muito bonitinho também, tá? Mas aqui eu vou fazer uma barrinha simples. Eu vou virar uma vez, um pouco mais, como é cetim, né? Então, às vezes eu viro um pouquinho mais de meio centímetro, tá? E vou passar uma costurinha reta aqui, tá? Depois eu venho, se você quiser dobrar tudo de uma vez só, você pode também, fica a seu critério, tá? Nós vamos dobrar novamente, tá? Lembre sempre o seguinte, eu quero fazer a minha com tamanho de pelo menos 35 centímetros ali de altura, tá? Que dê na coxa até a cinturinha da criança. Eu quero que ele fique pelo menos com 35 centímetros, tá? Então, você sempre pede a mais, em torno de 10 centímetros, dependendo do tamanho da costura que você vai fazer, de 5 a 10 centímetros a mais de tecido, por causa das barras, tá? Então, vira uma vez, passa a costura, vira de novo, passa a costura no comprimento todo do 1,5, tá? Se você quiser fazer assim, deixar tudo alfinetado assim e já levar de uma vez só na máquina, você pode também, tá? Então, vou fazer aqui primeiro a nossa barrinha e eu já volto. Só costurinha reta. Bem, meus amores, ó, já terminei a minha barrinha aqui de baixo. Agora a gente vai fazer a nossa canaleta de cima, tá? Pra fazer a canaleta de cima é muito simples, é o mesmo estilo de canaleta que a gente já fez das outras vezes, tá? Dobra uma vez, também, de meio centímetro ou um pouquinho mais forcetim como o meu, tá? Passa uma costura, ok? Vai fazer a canaleta do elástico, né? Passou a costura, aí a gente já abaixa aqui um pouco maior o nosso cos, com em torno de 2 dedos mais ou menos, tá? Aí a gente passa uma costurinha aqui e deixa essa canaleta aqui pra passar o elástico, ok? Eu vou fazer primeiro a primeira costurinha aqui, depois eu mostro pra vocês a canaleta, tá? Então, recapitulando, na hora de você comprar o seu tecido, você vai comprar assim, né? Aqui, ó, nessa largura aqui, tá? Ó, no caso, eu queria com 35 centímetros, como eu imaginei que eu ia fazer uma barra maior por ser cetim, né? Não tô fazendo no overlock, tô fazendo na máquina doméstica, então comprei 45, tá? Comprei 45 centímetros, virei 2 vezes aqui, no que? No comprimento, ó. Que aqui ela ficou com um comprimento enorme, né? Depois que você cortou os 40 centímetros lá na loja, o comprimento ficou com aquele 1,5, que é a largura que vem no rolo do tecido, certo? Então, é esse comprimento que a gente vai fazer a barra e vai fazer a canaleta, ok? Lembre-se sempre disso. Então, vamos voltar lá novamente, vou fazer essa costurinha aqui, ó, de meio centímetro, tá? Vou passar uma costura para ficar mais fácil do que fazer tudo de uma vez só. Então, vou fazer uma costurinha, depois eu volto aqui para mostrar para vocês a gente fazendo a canaleta. Certo? Então, eu terminei aqui a minha barrinha, tá? Agora, a gente vai fazer a da canaleta. Então, a gente vai aproximadamente 2 dedos virar, tá? Pro cos. Ok? Ó. Então, a gente vai alfinetando ou vai pondo clipe, né?
nesse 1,5 inteirinho, tá? Nesse comprimento inteirinho. E vai passar uma costurinha aqui, ó, seguindo a mesma linha de costura que você já fez. Então, pode usar essa mesma linha de costura aqui embaixo, tá? Sempre lembrando de dar retrocesso no início e retrocesso no fim. Costurinha reta, bem básica essa parte. Eu não tirei a auréola ainda do meu tecido, eu não recortei, que era pra vocês poderem entender bem aqui na hora de eu explicar a respeito de largura, etc. Então, por isso que eu deixei. Vou deixar pra recortar ela a hora que a gente for fazer o fechamento da saia, tá? Já pode preparar aí o seu elástico. Se você estiver utilizando um elástico bem maleável, como eu vou estar utilizando aqui, você pode cortar 50 centímetros mais ou menos para uma criança de 5 anos, tá? Pode parecer pequeno, mas se o elástico for muito maleável, você fazer no comprimento da cinturinha da criança, pode ser que essa saia fique caindo, ela se mexer, né, brincar. Então, por isso que às vezes eu faço, quando eu uso um elástico muito molinho, eu uso ele um pouco mais apertado, tá? Para não correr esse risco, ok? Mas aí o elástico fica a critério de vocês. Precisou? Olha na tabela na internet que sempre tem nessas tabelas as medidas padrões também de cintura, ok? Então vamos fazer essa canaleta aqui do elástico e eu já volto pra gente mexer com o elástico e finalizar a nossa saia. Bem, meus amores, ó, eu decidi mudar o ângulo aqui da minha máquina, inclusive da minha câmera, para vocês enxergarem bem como é que ficou as costuras, certo? Aqui então tá a nossa barra, tá? Aqui tá a nossa canaleta, aqui ó, tá todo o comprimento dele, de 1,5, tá? Ó, certo? Aqui eu fiz um pouquinho diferente, eu decidi fazer mais largo a minha canaleta, passei uma costura aqui e passei uma segunda costura aqui, formando essa canaletinha aqui, ó, pra deixar essa parte de cima franzida, igual que a gente fez com o tapa-fralda de cintura alta. Eu achei bonitinho esse estilo, decidi fazer. Já que tava sobrando bastante cetim aqui, né? Eu decidi fazer ele franzido aqui nessa parte de cima, tá? Então agora é só a gente passar o elástico pela canaleta que ele próprio vai franzir a nossa saia, tá? Esse detalhe de cima é opcional, tá, gente? Se quiser fazer só uma canaleta simples, fica a critério de vocês. Ó, vou passar aqui o elástico para vocês verem como ele já vai franzir bastante, tá? Então a gente vai passar aqui. Eu gosto de fazer o seguinte, quando eu chego deste lado aqui, ó, eu gosto de pôr um alfinete, ó, para que ele não escape. E agora eu vou continuar passando o elástico até o fim. Bem, meus amores, ó, eu terminei de passar o meu elástico, olha que furo que ficou. Já franziu a minha sainha naturalmente. Agora, se vocês quiserem, vocês podem passar uma costurinha aqui, ó, no elástico antes de fechar. Se não, tem duas formas da gente fazer aqui também, tá? A nossa costura de fechamento. Ou a gente junta aqui, frente com frente, passa uma costura reta e overlock, tá? Ou vocês podem estar passando uma costura reta e zigue-zague. Se quiser, por ser cetim, né? Se quiser queimar as beiradinhas para não correr o risco de desfiar, tá? Na hora que for fazer o zigue-zague, vocês podem estar fazendo também. Quem tiver até aquele pezinho de overlock que corta e já passa o zigue-zague também dá para usar nesse modelo aqui, tá? Por ser uma saia de fantasia, né? Eu acredito que seja tranquilo. Agora, se você quiser fazer a costura francesa, que é uma costura embutida, vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Mas só explicando, é assim. A gente coloca daí avesso com avesso. Ó. Passa uma costura aqui, fileta, enfia pra dentro, passa outra costura, né? E depois vira e rebate. Às vezes eu falando aqui você não vai entender, mas assistindo o vídeo aqui embaixo na descrição, tá? Que é da costura francesa, você vai saber o que significa isso, tá bom? Então eu vou fazer o fechamento mais simples aqui dessa minha saia, ok? Eu vou unir aqui, frente com frente, vou passar uma costura reta, né?
Depois eu passo um zigue-zague ou já corto e passo um zigue-zague pra finalizar, tá? E, meus amores, ó, eu finalizei então aqui a minha costura. Eu já aproveitei e já cortei o excesso. Olha, eu passei uma costura reta, depois eu vim com zigue-zague e para cetim, tá, gente? Para cetim. Pra ele não desfiar, pra vocês terem uma maior segurança depois do zigue-zague, ó, vocês podem estar passando um isqueirinho aqui na bordinha, tá? Que ele daí não desfia, tá bom? Agora, se você quiser, você pode levar de volta pra máquina e rebater essa costura, tá? Ó, você vira, tomba aqui a costura pra um lado e rebate. Igual quando a gente faz com a costura francesa, se você quiser, tá? Se você não quiser que ele fique assim, se você quiser que ele fique mais juntinho aqui na peça, é só tombar essa costura, tá? E passar aqui. Eu não vou fazer isso, tá? Eu já vou deixar ela assim, ok? Certo, meus amores? Então ficou assim. Nosso cos. E ficou pronta a nossa sainha da fantasia. Se você fizer essa fantasia, me marca lá na nossa rede social, tem no Instagram aqui embaixo, posta a foto lá no nosso grupo do Facebook, também eu vou adorar ver. O link para o grupo do Facebook tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É só responder as perguntinhas lá, ser inscrito aqui no canal que você vai ser aceito, ok? Beijos, meus amores, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.